Vamos nos posicionando de uma maneira que seja para nós confortável, agradável, e vamos mentalizando a figura de nosso Mestre Jesus, com os pensamentos vinculados ao Pai, pedindo ao Divino Mestre o amparo, a proteção e a permissão que essa espiritualidade superior encarregada desse momento esteja conosco, nos trazendo a paz, a harmonia e o entendimento para os temas que aqui hoje serão estudados, para que possamos, com maior discernimento, entendermos esse nosso estudo de hoje, para que então, com esse entendimento, possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, levando, através do exemplo, aqueles que conosco convivem, esse aprendizado, que com certeza está nos fazendo melhores, e essa maravilhosa doutrina, luz que ilumina o nosso caminho, a nossa jornada de progresso, de elevação, que todos nós buscamos, que todos nós almejamos, essa nossa reforma íntima, que possamos buscar a felicidade possível aqui agora quando encarnados, e para quando retornarmos então, ainda vinculados a essa felicidade, esse entendimento, assim que possamos prosseguir na nossa jornada. Também pedimos àqueles companheiros nossos que não puderam participar na noite de hoje do nosso estudo, que sejam também agraciados, abençoados, esses bálsamos benfazejos, que essa espiritualidade superior está espargindo sobre todos nós, que também chegue até eles, aos seus corações. Estão abertos os nossos trabalhos, que assim seja. Passar para ti então, José. Capítulo 17, item 3, né? O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem o que desejara que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus.
Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de lhe causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira. Quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos. A espantos de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para as esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los consciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão os da sua natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumerados todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar. No caminho se acha que a todos os demais conduz. Bom, então, como eu falei no começo, né, eu gostaria de ter preparado um estudo melhor. Vocês merecem isso de mim, mas essa semana realmente está muito corrida para mim, né? Eu vejo, como eu falei, né, que todo o estudo que nos é passado já é encaminhado pela espiritualidade. Eu participo desse grupo desde outubro de 2022, né? E eu aprendo diariamente, né? Procuro ler muito, né? E eu li várias vezes esse capítulo. Hoje mesmo já é a terceira vez que eu leio. E toda vez que eu leio ele, vem uma lembrança diferente na minha cabeça sobre mim. Porque eu não sou esse homem de bem, mas eu me esforço diariamente com todas as minhas forças
para tentar tentar ser um pouquinho parecido com esse homem de bem. Só que eu já fui muito ao contrário. Eu já fui muito do mal, sabe? Porque a gente vive num mundo... eu não sou noveleira, eu não gosto de novela, mas nas próprias novelas, as histórias, né? Tem aquela briga, enfim, o mocinho perde tudo, porque eu vou me vingar, porque eu vou ficar muito rico, porque eu vou pisar nessa pessoa. Então, a própria sociedade ensina isso pra gente, a vingança, sabe? Se essa pessoa um dia precisar de mim, ela vai ver. Então, eu já fui assim. Então, hoje eu me esforço muito em mudar isso e cada dia eu mudo um pouquinho mais, porque eu me policio muito por causa disso daqui, por causa do que eu estou aprendendo, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho em comércio, né? Eu trabalho em 2 comércios totalmente distintos, né? Um que é o meu mercadinho e o outro que é no ramo de moda. É um ramo muito... tem muita concorrência, tem muitas pessoas falsas, a gente lida diariamente com muita falsidade, com muita gente querendo pisar em cima de outras. E, enfim, aquela Jus de trás era aquela que não levava desaforo para casa. Hoje eu levo e entrego nas mãos de Jesus, porque, né, é o que a gente falou aqui, sabe? Porque muito eu aprendi também que às vezes assim, eu não sei o que aquela outra pessoa que às vezes está me ofendendo, está brigando comigo, ela está passando, né? Então, antigamente, eu ficava com raiva dela, hoje eu oro por ela, sabe? Então, é isso, meus irmãos. Me desculpem mais uma vez, vocês merecem o melhor de mim, mas realmente essa semana foi bem corrida. Eu prometo que da próxima vez vai ser bem melhor. E é isso que eu tenho para passar para vocês. Hoje, esse estudo, eu sou o maior exemplo desse estudo, sabe? Mas eu me esforço muito para tentar ser 1% desse homem de bem. Se eu for 1%, já está bom. É isso aí. Eu amo estar com vocês, eu amo muito vocês. Obrigada. Obrigado, Josi. Mas pode ter certeza que não é o número de palavras que vai fazer a diferença. Por pouca que sejam, ela sempre nos vai acrescentar, nos vai trazer algo de bom. Às vezes nós pensamos que é a quantidade de palavras, né, que vai importar, e não é. Às vezes o próprio silêncio diz mais do que muitas palavras, não é? E isso que você diz serve para ti, mas serve para nós também, porque nós todos estamos nessa busca de nos melhorarmos, não é? E nós vivemos ainda num mundo de expiações e provas. Nós estamos na classificação dos mundos no segundo degrau, né? Então nós somos muito imperfeitos ainda, mas nós sabemos qual é a nossa meta. Nós já temos essa consciência. E aqui eu digo que nós já temos essa consciência, e não quer dizer porque somos espíritas, mas nós, seres humanos, por mais que nos digamos ateus muitas vezes, nós estamos nessa busca de nos melhorarmos, não é? Claro que ainda existe muito equívoco. Eu prefiro não dizer o mal, né? Porque o que é o mal? É a ausência do bem. Então nós nos equivocamos. Então nós sabemos qual é a nossa meta: é progredirmos e nos tornarmos espíritos puros, né? Nos melhorarmos a cada dia, a cada encarnação. E como nós aprendemos na doutrina espírita, nós fomos criados pelo Pai simples e ignorantes. Então nós vamos percorrer uma escala espírita dentro dessa lei do progresso, porque o progresso é uma lei. Tudo que a gente assiste hoje, falou em novelas, né? O que é um Big Brother, né? É uma coisa deprimente.
você vê o ser humano naqueles conchavos, naquelas fofocas, naquelas coisas ali. Então, aquilo ali é o submundo da criatura humana. Mas por que isso faz sucesso? Por que ainda está na TV? Já são quase 30 anos, porque nós somos assim. Então, é culpa do Big Brother? Não, é culpa nossa, porque nós damos audiência. Mas se a gente analisar, nós, dentro da nossa simplicidade, da nossa ignorância, nós já estamos progredindo. Porque esse programa está para sair do ar a qualquer momento, já não tem mais aquela audiência. Então, nós estamos vendo, nós estamos progredindo todos juntos, né? A humanidade, ela caminha de mãos dadas. É como a gente sabe, quando um ser humano cai, a humanidade cai junto. Nós vamos, com certeza, nessa nossa jornada, nessa caminhada, nós estamos nos dirigindo a, no futuro, sermos esses homens de bem que o Evangelho nos coloca, né? Nós estamos no caminho. E o que vai nos transformar nesses homens de bem? Os nossos atos da nossa vida, né? A evolução que nós vamos conseguindo, esse grau de evolução que nós vamos conseguindo ao nos dedicarmos ao estudo. O estudo nos permite visualizar o nosso caminho, a nossa meta, mas, além do estudo, é colocarmos em prática. E é interessante aquele velho ditado daquele velho filósofo, né, que é tão atual. O primeiro passo para nos tornarmos homens de bem, qual é? Qual é esse primeiro passo? É o conhecimento de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo, né? E o Evangelho, ele é interessante, né? Tem a mensagem, inclusive, de Santo Agostinho, né? Que o Evangelho nos orienta, né? Que nós devemos interrogar nossa consciência sobre os nossos atos, no nosso dia a dia, para então nós irmos encontrando esses caminhos. Aí você, como você disse, né, José, cada vez que você leu, você teve uma nova interpretação, porque é normal. Conforme nós vamos estudando sobre o mesmo tema, nós vamos tendo visões diferentes. Por que vamos tendo visões diferentes também? Porque nós vamos vivenciando isso que nós estamos estudando no Evangelho. Como disse o Divaldo, ele estudou o Livro dos Espíritos mais de 50 vezes, né? Por que ele estudou mais de 50 vezes? Porque a cada questão, a questão número 1, 2, 3, enfim, qualquer questão que nós estudarmos, conforme o tempo vai passando, nós vamos tendo uma visão diferente daquela questão. E assim é o Evangelho. Conforme nós vamos estudando o Evangelho, nós vamos mudando o nosso comportamento, consequentemente, a cada nova leitura, nós vamos dando uma nova interpretação desse Evangelho. E é interessante o que o Evangelho nos diz e o que nos orienta também Santo Agostinho, né? Nós temos algumas questões que nós devemos nos perguntar, por exemplo, as leis de Deus, elas estão escritas em nossa consciência. Então, nós temos condições de nos perguntar se nós violamos alguma dessas leis de Deus, se nós cometemos algum mal, se nós fizemos todo o bem que poderíamos ter feito, não é? Nós deixamos escapar alguma ocasião de ser útil. E essa é uma questão interessante, que todos os dias, a todo momento, surge uma ocasião para nós sermos úteis para alguém. Então, devemos nos questionar, não é? Sobre essa nossa ocasião de utilidade para alguém. Se alguém tem queixa de nós, né? Se alguém pode fazer uma queixa de mim. São questões que, como diz Santo Agostinho, ao colocarmos a nossa cabeça ao travesseiro, devemos nos questionar se nós fizemos aos outros tudo aquilo que desejaria que fosse feito para mim, né? O mestre já nos orienta a fazer ao outro o que eu gostaria que os outros fizessem a mim, né? E falando sobre Santo Agostinho, eu fui dar uma olhadinha até no Google para a gente ter para mim ter vamos dizer assim, sobre
a vida de Agostinho ela é muito interessante. O Santo Agostinho foi um dos da equipe do Espírito de Verdade que auxiliou, né, na codificação. O Aurelius Augustinus Hiponenso, ou Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como nós o conhecemos, como nós sabemos, ele, numa encarnação, ele saiu de pervertido a santo, né? E ele viveu, ou nasceu lá no ano de 354, depois de Cristo, né? Na África do Norte, uma cidade chamada Tagaste. E é interessante que, aos 32 anos de idade, ele já, como... Ele foi para Roma para dar aula de teologia, enfim, ele era um estudioso da religião, né? E ele tinha um livro em cima de uma mesa, aos 32 anos isso. E ele abriu esse livro, como nós abrimos o Evangelho para fazermos o Evangelho, tinha um livro de Paulo de Tarso, onde ele leu, ele abriu esse livro ao acaso, e é interessante, bem num texto que dizia mais ou menos assim, porque ele era vamos dizer assim, um aproveitador da vida, mas não no bom sentido. E dizia assim o texto de Paulo de Tarso: não caminheis em glutonarias e embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e em leviandades, não em contendas e emulações, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne com demasiados desejos. E aí Santo Agostinho diz, isso está lá no Evangelho, também tem algumas mensagens dele no Evangelho, ele diz bem assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, não faltara a algum dever, se ninguém tinha motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E ainda ele diz mais: perguntai ainda mais, se houvesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no reino ou no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, essa é o que diz Santo Agostinho na mensagem do Evangelho, inclusive, né? Então, nós, em primeiro lugar, o Mestre nos orienta: orai e vigiai. Orar e vigiar principalmente nossos pensamentos, né? E não devemos esquecer de ter fé em Deus, na bondade de Deus, na justiça, na sabedoria de Deus. E como nos disse o Evangelho, não é? Devemos colocar sempre os bens espirituais acima dos bens terrenos, dos bens temporais, como a gente diz, né? Aceitar nossas vicissitudes, sem revoltas, sem murmurar o que é, sem reclamar, não é? E entender essas vicissitudes, esses problemas que nos surgem, como as provas necessárias, né, para a nossa evolução espiritual. Cada prova vencida, com certeza, vai ser algo que nos fez crescer, nos tornou melhores, nos levou a um caminho mais próximo do homem de bem, né? Então, essa obediência, né, que é o entendimento e o consentimento da razão e da resignação, né, que é o sentimento que está no nosso coração. Como disse o Evangelho, né, nós devemos fazer o bem pelo bem, tomar a defesa do fraco contra o forte, mas essa defesa não vamos confundir, não é? Às vezes nós, como Judas confundiu Jesus, que Jesus veio com os seus exércitos para dominar ou expulsar os romanos, né, da Judéia. E não, Jesus não. Então, expulsar, ou melhor, fazer o bem pelo bem e tomar a defesa do fraco como? Exemplificando, né, retribuindo o mal que nos faça com o bem, bem como nos diz o Evangelho. Então, no Evangelho, ele nos chama o quê? Amar nossos inimigos. Mas de que forma nós podemos fazer isso, amar nossos inimigos? É um pouco, para nós, dentro da nossa pouca evolução espiritual, moral, é meio complicado. Como eu vou amar um inimigo? Mas o Evangelho explica, né? Não guardar ódio, rancor, desejo de vingança, perdoar o mal que
esses nossos inimigos possam estar nos fazendo, né? Experimentar uma sensação de grandeza em nosso coração, em vez de peso, né? Retribuir sempre o mal que eles possam estar nos fazendo com o bem e entender que essas pessoas que, como eu sempre digo, prefiro chamar de pessoas que no momento estão equivocadas, eles estão nesse que para eles isso é certo. É como a gente diz, né, duas pessoas quando discutem, as duas têm razão, porque cada uma está defendendo seu ponto de vista. E é interessante quando Jesus nos diz, né, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Vejam que é difícil a gente levar isso ao pé da letra. Como eu vou ser perfeito como o Pai? Se Deus é a perfeição absoluta, nós temos a perfeição relativa até onde podemos chegar. Porque se pudéssemos chegar à perfeição absoluta, seríamos deuses também. Então nós não podemos levar ao pé da letra, porque não é possível para nós, filhos de Deus, atingirmos essa perfeição absoluta. Nós devemos entender que Jesus, ele nos apresentou o modelo a seguir. Jesus é um espírito perfeito, que também tem a perfeição relativa. Por mais que subamos nessa hierarquia de perfeição, vamos ser sempre, nunca, a perfeição absoluta. Então, a essência, como se diz, da perfeição relativa que nós podemos atingir, qual é? É a caridade. A caridade num sentido amplo, porque quando nós somos caridosos, se sobressaem todas as outras virtudes. A caridade é a principal, é como nós falamos do orgulho muitas vezes. O orgulho é o principal, aí tem os seus filhotes, né? A vaidade, o egoísmo, o sensualismo, enfim, todos os outros que derivam do orgulho. Assim, a caridade, quando ela é no sentido puro, ela abrange todas as demais, né? E através do Espiritismo, nós estamos estudando o Evangelho principalmente, ele nos faz compreender melhor, né, essa prática da moral do Cristo. Ele nos traz esse entendimento maior, porque normalmente o que fazem as religiões? As religiões estudam os evangelhos, mas de uma forma literal, né? Não tem a interpretação, a grande maioria delas. E Jesus nos deixou, na sua época, já nós maduros para termos um entendimento sobre as leis mosaicas, né, de Moisés, mas deixou ainda em forma de parábolas, de contos, que ainda não tínhamos total consciência, né, para aprendermos, entendermos as leis de Deus. Só um minutinho, vou dar uma paradinha que a Vita está entrando. Acho que vai demorar um pouquinho. Bom, eu vou continuar aqui então. Então, para nós compreendermos esse ensinamento todo, nós precisamos de um certo intelecto, desenvolver o nosso intelecto, porque é através do estudo que nós conseguimos discernimento, a maturidade, né, para distinguir esse senso moral que nós devemos atingir, que independe, né, da idade ou da instrução que nós tenhamos, porque podemos ter vários graus universitários, vamos dizer assim, mas não termos uma instrução, um intelecto necessário para entender essas questões moral, né? Então, por quê? Porque ainda para muitos de nós, os laços com a matéria são muito fortes. Nós não conseguimos, eles nos embaçam a nossa visão, né? Não conseguimos ter uma compreensão maior das questões morais, espirituais, né? Então, é como disse o mestre, a árvore será conhecida pelo seu fruto. Então, o nosso espírito também precisa
vamos dizer assim, precisamos ter uma compreensão maior das questões espirituais, né? Então, o Mestre nos disse, pelos frutos os conhecereis. E aí Emmanuel diz assim, pelas nossas ações seremos conhecidos, diz Emmanuel. E nós vamos lá para a questão do Livro dos Espíritos, na 918, onde diz assim, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que queria que os outros lhe fizessem. E é interessante que nós estamos vivendo um momento da nossa evolução, um momento histórico, né, da nossa sociedade terrestre, onde tudo, o que a gente assiste só na mídia, né, que o caos está instalado na Terra, que tudo vai se destruir. Inclusive, na mídia, o que diz que o mundo vai acabar era em 2018, mas sobrevivemos a 2018, né? Então, as profecias apocalípticas estão todas aí, né? Mas o mundo não vai acabar. O mundo está em transformações. Então, nós temos uma imensidade em tecnologia, inteligências trabalhando, que parece que está tudo de forma descontrolada, em caos, né? A própria cultura se encontra pervertida de forma bárbara, né? E a literatura, que é a literatura, esses dias eu até estava vendo um livro que está sendo distribuído nas escolas, uma coisa horrorosa. Então, o que é isso? São as mentes perversas, pervertidas, trabalhando, né? Querendo nos impedir de nos tornarmos homens de bem nas próprias artes, no nosso comportamento. Olha, os nossos comportamentos, muitas vezes, como estava dizendo a Jússi, agora nós estamos nos dando conta. Mas quantas vezes esses nossos comportamentos estão lá no nosso subconsciente, tão sedimentados lá, que saem para fora, às vezes, quando a gente vê, a gente já fez, já disse alguma coisa, né? Aí se arrepende e vamos corrigir, vamos nos colocar na rota novamente. Mas isso é normal. Mas feliz de nós que já conseguimos ver que nos equivocamos, né? Hoje existem tantas aberrações, né, dentro da ética, da moral, tornando uma existência sem sentido, sexo, droga, violência e todo tipo de desmando, né? Parece que o mundo está um caos, mas é do caos que renasce, né? Da cinza renasce a humanidade. E aí, por que de tudo isso? É interessante, né? Porque o homem perdeu o endereço de Deus. Eu não lembro, eu estava lendo um texto que falava sobre a morte de Deus, né, onde a ciência ia tomar conta né, e Deus ia deixar de existir, a ciência seria o novo Deus, né? Então nós, sem darmos a nossa existência um rumo nobre, com princípios morais, com respeito ao próximo, nós não vamos avançar em direção a sermos homens de bens, né? Mas não devemos esquecer que existem homens e mulheres de bem que estão aí nos dando exemplos, exemplificando, nos mostrando os caminhos a seguir. É interessante, o Divaldo Franco, ele diz uma coisa muito interessante. Eu estava lendo um texto do Divaldo, em que ele diz uma coisa muito interessante. Diz, eu convivi durante 70 anos, 77 anos, com um homem de bem, que se chamava Nilson de Souza Pereira. Quem não ouviu falar no tio Nilson, né? Eu tive a honra de conhecer o tio Nilson, acredito que a Marilene se ligar também. Não sei se a Marilene lembra. Foi lá Não lembro aquele hotel perto da ferrovia que estava o Divaldo e o tio Nilson. A Eliane pediu para falar, Eliane, pode falar. Não estou vendo a Eliane.
Bom, seguindo então. Então o Divaldo diz que ele conviveu 77 anos com um homem de bem. E aí ele diz assim, tio Nilson era de família modesta, trabalhador por excelência, que viveu no Evangelho de Jesus, revelado pelo Espiritismo. Então, como nós aprendemos, o Espiritismo veio tirar o véu de sobre o Evangelho, né? E nos mostrar como com profundidade o Espiritismo, né? Então ele diz assim, que ele era portador de uma inteligência brilhante, com habilidades manuais fora de série, e fundou com o Divaldo a Mansão do Caminho. E ele se tornou um educador especial, embora sem cultura avantajada. Então ele tinha, segundo o Divaldo, um caráter exemplar, ensinou mediante o exemplo, e tornou-se um modelo de fraternidade na Mansão do Caminho. Seus filhos espirituais descendentes bendiziam o tio Nilson e buscavam imitar a vida correta e disciplinada dele. Aí ele diz assim, sofreu com elevação, sem queixa, sem arrogância, vivendo de forma modesta, com simplicidade, sem qualquer tipo de exibicionismo. Ele desencarnou em 21 de novembro de 2013. Como diz o Divaldo, voltou ao grande lar abençoado pelos deveres dele cumpridos, né? Então, pessoal, acho que eu até falei bastantinho, né? Daí eu fico tomando conta da palavra aqui, vou me emocionando, mas vão surgindo os assuntos. Eu vou passar a palavra aos demais também. Vou começar com a Kátia. Kátia, posso te passar a palavra? Tá fechado teu microfone. Agora consegui abrir. Estava perdida aqui. Bom, primeiro eu quero falar para a Jusce que a gente sempre, quando a gente se compromete em estudar um assunto, né, o Daniel convida e a gente se compromete e sempre pesquisa alguma coisa, a gente sempre quer trazer um texto que não seja só bonito, mas que esteja dentro do tema e trazer reflexões para o grupo, né? A gente quer contribuir do fundo do nosso coração, mas eu não diria que mais importante que o que está escrito, mas é tão rico quando a gente traz uma experiência vivida, né? Um exemplo que a gente dá, né? Uma experiência que a gente viveu. Então, não te preocupa muito com o texto, não, que é a tua experiência vivida e a tua humildade, né? E o fato de tu reconheceres isso significa que tu estás tornando uma mulher de bem, tá? Não te preocupa. Gostamos muito do teu depoimento, tá bom? O texto me fez refletir o seguinte, que quando a pessoa tem o bem dentro de si, né, quando a pessoa tem a boa intenção, quando a pessoa tem sentimentos superiores dentro de si, não importa aonde ela nasce, no meio que ela nasce, na família, se ela tem dinheiro ou não tem, enfim, se é importante ou se não é, se é homem, se é mulher, se é gay, se é preto, se é branco, não importa. Porque a pessoa que vem para o bem e tem o bem dentro de si, porque muitas vezes a pessoa vem pelo meio ou por uma outra razão qualquer, ela até fica um tempinho ali perdida, né? Mas daqui a pouco se encontra. Daqui a pouco se encontra e segue o seu caminho, né? Às vezes nasce no... Bom, temos o exemplo de Chico Xavier, apanhou tanto, sofreu tanto, e era um espírito de luz que vinha com a missão e ele fez o que ele tinha que fazer, né? Tantas pessoas que sofrem violência, mas que
vão tocando a vida e vão fazendo pelo bem, no caminho do bem. Pessoas também que vivem nasceram no meio rico, né? Com tudo à sua disposição, mas tem o bem dentro de si. Então se preocupa com o próximo, faz pelos outros, tem sensibilidade para isso. Enfim, então, eu acredito muito nisso. Quando o bem está dentro da pessoa, ou a predisposição para o bem, a pessoa vem, faz, ou no meio do caminho ela acontece, né? Era isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Oi, tudo bem? Então, eu peguei aqui de que Joana nos diz assim, né? Filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem. Faça o aparente triunfo do mal em desgoverno em torno de suas vidas, de nossas vidas, né? Passada a tempestade, a luz volta a fulgir. A sombra é somente a ausência da claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Então, complementa, assim, tudo que foi falado, né? E as dúvidas. E nós sabemos que o Evangelho, ele é um roteiro, né? Um roteiro de luz, um roteiro para a gente, para que nós possamos nos espelhar na conduta moral, na melhor conduta moral para nós, né? E cada itemzinho, cada palavra, cada parágrafo aqui desse item do homem de bem, né? Ele é sublime. Vocês podem ver aqui, ó. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Tem fé no futuro, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, né? O homem penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, e assim sucessivamente até o final, né? Então, a gente vendo ali o resuminho, se a gente só ler ali o comecinho de cada parágrafo, é uma orientação sublime e é uma palestra, vamos dizer assim, né? Para a gente ficar falando só naquele pedacinho ali. Então, é claro que a gente não conquistou tudo isso aqui ainda, né? Porque nós estamos vamos dizer assim, em aprendizado, tentando colocar o que a gente já conquistou, já conseguiu, né, em prática. Nem sempre é fácil, né? Mas nós já temos o roteiro, e é isso que é importante. É isso que é importante, que é a nossa tentativa, porque diz ali também, né? Ó, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em as combater. Então, a gente está todo dia, todo momento, na nossa vida diária, tentando a melhoria, tentando, né? Às vezes a gente não consegue, mas a gente sabe qual é o roteiro e também sabe que se Deus é amor, que Jesus é amor, sempre haverá oportunidade para nós, sempre. Mesmo que a gente ainda não tenha conquistado todas as virtudes que gostaríamos e que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Mas, né, Joana diz, filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem, né? Ela que é uma mentora maravilhosa, né? Também diz assim, recordemos, daí já é Emmanuel, no Fonte Viva, recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio, né? Então, um valioso prêmio. E em alguma das palestras que foi feito no estudo, eu acho que foi no nosso estudo, alguém disse assim, que toda tentativa não é vã, né? Não é vã. As nossas tentativas de melhoria, de autossacrifício, de autoiluminação, seja da maneira que a gente conseguir, o pouquinho que for, né?
ela está sendo observada pelos mentores espirituais e eles estão ao nosso lado nos auxiliando para que a gente não venha a fracassar. E isso é realmente maravilhoso. Nos traz um consolo muito grande, porque a gente sabe das nossas imperfeições e das nossas deficiências morais, né? Vamos dizer assim. E da nossa falta também de conhecimento da própria doutrina, né? Tem o lado moral, o lado espiritual. Então, a gente tem muitas coisas ainda a serem conquistadas, mas o homem de bem, né? Nós vamos nos tornar ainda homens de bem. Já estamos no caminho, já progredimos muito, né? Não somos mais insensíveis à dor alheia, ao sofrimento alheio, a ninguém que passa pela rua ou que a gente fica sabendo. Nós já somos pessoas que nos solidarizamos com essas criaturas. E se a gente não tem um contato direto com eles, mas nós já sabemos que através da prece, da nossa oração, né, da caridade real, nós podemos ajudar. E o nosso mundo precisa disso, que nós tenhamos a certeza disso e a coragem de orar e pedir e saber que nós seremos atendidos. Obrigada. Obrigado, Gorete. Você nos deu uma aula agora, né? Mas, realmente, o mestre já nos disse que nenhuma ovelha do Pai se perderia. Então, isso para nós é uma esperança. Eu acho interessante, às vezes eu digo, claro que dizer uma coisa e já está cumprindo é outra, mas é fácil. Está todo aí no Evangelho. É fácil de se tornar um homem de bem. Claro que para nós existe muita dificuldade, porque nós temos séculos e séculos de imperfeições lá no nosso subconsciente, estão lá plantadinhos, que nós temos que ir extirpando aos pouquinhos, né? Sim. Mas, é como tu disse, feliz de nós que já descobrimos esse caminho. E o Evangelho é o caminho iluminado para nós nos tornarmos esses homens de bem. Basta colocarmos em prática. É simples, não para nós que ainda temos tantas imperfeições a serem corrigidas, né? Mas seria um caminho simples, né? Claro que um dia nós atingiremos um nível de Jesus, e ele disse, um dia farão o que eu faço e muito mais. Então, olha a esperança que Jesus nos dá. Ele não disse assim, vocês nunca vão chegar lá, ou vão demorar demais para chegar, né? Então, o tempo, quem vai decidir somos nós. Por isso que eu sempre gosto de citar Santo Agostinho. Olha o Santo Agostinho, leia a história dele. Em uma encarnação conseguiu se tornar santo. Nós vamos ver, por exemplo, dois padres católicos, né? Um deles era o Lemané. Lemané, ele desencarnou em poucos dias, em poucos anos, já estava e tem mensagem no evangelho dele. Ele não tinha desencarnado há muito tempo e já tem mensagem do evangelho. Então veja como a gente numa encarnação pode progredir a ponto de nos tornarmos homens de bem. Basta termos uma boa vontade. E a Joana de Ângeles diz, se nós tivéssemos um pouquinho só de vontade, quantas transformações conseguiríamos na nossa vida? Nós ainda estamos rastejando, né, no planeta Terra, porque o nosso orgulho, nossos preconceitos, nossa vaidade, nossa sensualidade, enfim, todos esses equívocos que nós insistimos em manter dentro de nós, porque são equívocos que vêm nos acompanhando há muitos séculos, né? Mas se nós analisarmos, aí entra o depoimento da Josi. O que ela era nessa encarnação ainda e o que ela é hoje. Claro que eu não conhecia a Josi nessa época. Então, ela é uma testemunha viva do quanto ela se transformou, testemunha para ela mesma, assim como eu. Como eu me transformei com a doutrina espírita. Eu fui conhecer a doutrina espírita lá em 94. Então, quando eu volto no tempo e vejo o que eu era antes de 94 e o que eu sou agora, deu uma boa mudada, né? Então, a gente vê o quanto a doutrina espírita vem nos beneficiando, nos fazendo com que nos transformemos para melhor, né? Para homens de bem.
Marilza, posso passar para ti, Marilza? Então, nossa, as palavras de vocês, Gorete, meu Deus, assim, realmente, ontem, uns 2 dias eu passei a ler, a estudar, e a gente encontra textos, a própria leitura, né, e faz com que a gente vai refletindo, né? Poxa, hoje eu já não faço mais, não ajo mais como eu agia, né? Mas, em resumo, eu encontrei um texto que eu gostaria de comentar, de ler para vocês na realidade, né? Que é sobre resignação. É a virtude que expressa submissão e obediência de Deus, suportando corajosamente as vicissitudes da vida com tolerância e conformidade. Sabe renunciar ou ceder em favor de outrem, algo que gostaria de ter ou de assumir. A sua força reside na capacidade de compreender em cada momento o que a existência lhe pede ou exige, e na fé que deposita nas consolações da vida futura, anunciados por Jesus no Sermão do Monte, quando proferiu as bem-aventuranças. A resignação é filha da paciência e da maturidade espiritual. O tempo e as experiências evolutivas no orbe terrestre vão forjando o seu desenvolvimento no imo do espírito imortal. Muitas são as provas que exigem a demonstração do exercício da paciência, inerentes ao próprio processo evolutivo. Cada reencarnação representa uma grata oportunidade para o espírito provar a sua capacidade de superação e de resiliência. Cada dia na Terra tem o seu cadinho de exercício da paciência. No somatório das muitas provas e expiações que a alma enfrenta na Terra, a paciência vai acumulando experiências que paulatinamente fazem brotar o sentimento da resignação no coração da criatura. A criatura humana dando sinais de amadurecimento espiritual. Ser-se resignado é reconhecer a justiça da autoridade divina em todas as situações. Allan Kardec esclarece a necessidade de resignação, iluminando a nossa razão ao permitir compreender que, no que nos aflige, só vemos, em geral, o presente, e não as ulteriores consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Devemos submeter-nos à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar essas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Faça o bem pelo bem e tome a defesa do fraco contra o forte. Devemos retribuir o mal com o bem. O interessante é que estas não são todas as qualidades do homem, do bem, mas sim o caminho que conduz a todas as outras. Então, essa é a minha
participação de hoje. Eu achei esse texto, assim, super interessante, que resumiria todo a leitura de hoje. Obrigado, Marilza. Um lindo texto. Fátima, posso passar para ti, Fátima? Pode. Eu estou em final de gripe, mas eu vou tentar falar um pouquinho. Eu quero fazer minhas palavras da Jússi. Eu já falei algumas vezes aqui da importância que foi na minha vida esse estudo, né, do Evangelho. Eu estou desde 2021 no grupo. Então, e hoje você reafirmou que essa transformação, para a gente poder evoluir, está dentro de nós, depende das nossas atitudes, e esse estudo do Evangelho, ele esclarece muito para a gente este caminho, né? Ele nos leva a essa transformação. É pouquinho, é devagar, mas se eu olhar para a Fátima lá de 2021 e me ver hoje, como disse a Jússi, realmente a gente deu um passinho para frente, né? E isso é muito importante. Então, eu me empenho, você já falou várias vezes, né? Que quando a doutrina entra na gente, né? É mais fácil, o nosso comprometimento fica mais firme, né? Com a nossa evolução. Então, eu acho muito importante esse estudo, que a gente possa ser firmes, né, nele, da perseverança, na assiduidade, né, do estudo. E não importa se a gente deu tempo de estudar, de não deu, mas a nossa vivência, o nosso compromisso com o grupo nos fortalece. E eu aprendi aqui no grupo, todas as noites, fazer uma reflexão e pedir para que eu seja, no dia seguinte, um pouquinho melhor do que eu fui hoje. E isso também me transformou. Vai me deixando assim mais confiante no caminho do bem mesmo, né? Então era isso que eu queria falar. Obrigado, Fátima. Esses depoimentos são sempre muito importantes para nós. E você falando, eu estava lembrando, né? A doutrina espírita, ela não está, nós não ficamos lendo livros e o Evangelho para colocar esse conhecimento todo na nossa cabeça e ficar aquilo decorado na nossa mente, né? O Sócrates já usava um método chamado mauética, né? Que é retirar o conhecimento do discípulo. E esse é o intuito do nosso estudo. Retirar o conhecimento nosso, que nós já temos, ético-moral, que todos nós temos já um conhecimento ético-moral, e reposicionar ele dentro do que nos manda o Evangelho, não é? Então, por isso a importância da gente ter essa troca. Não adianta eu ficar lendo o Evangelho aqui todas as noites ou todas as terças, sem que haja essa retirada de conhecimento de cada um. Tem um pedagogo, ele é de Curitiba, chamado Cosme Massi. Eu estava lendo alguns textos dele, onde ele diz: nós espíritos não somos uma tábula rasa que tem que encher nossa mente de conhecimento. Porque se nós tivéssemos só essa encarnação, sim, nós teríamos que jogar na nossa mente todo o conhecimento dessa encarnação. Mas não, nós trazemos já esse conhecimento subentendido na nossa mente. Então, nós temos que retirar esse conhecimento. E como nós temos uma pecinha que Deus não fez nenhum com defeito de fábrica, e essa pecinha se chama consciência, ali estão escritas as leis de Deus. O que nós temos que fazer é retirar esse conhecimento, fazer ele aflorar para a pessoa, para nós que estamos estudando, não é? E o Evangelho tem essa função, fazer com que a gente tire para fora esse conhecimento já que está em nós implícito, né? Porque quando eu não entendi aquele dizer assim, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas como imagem e semelhança de Deus, nós tão imperfeitos? Aí, Haroldo Dutra diz, né? Das mãos de Deus não sairia nada imperfeito. Nós temos tudo
em forma de germe no nosso íntimo. Está ali a perfeição. Basta nós desenvolvermos essa perfeição. Então, essa perfeição não vem de fora para dentro sendo colocada em nós. Nós já temos ali, até ele cita, por exemplo, a semente do carvalho, né? Uma bolinha tão pequenininha e, de repente, aflora e sai aquele imenso carvalho dali, não é? Então, somos nós. Ali no nosso íntimo, todas as leis de Deus, toda a perfeição de Deus. Por isso nós somos criados à imagem e perfeição de Deus. Só falta desenvolver isso. Então, eu levei muito tempo para entender dessa forma. E eu confesso que eu ficava confuso. Como nós tão imperfeitos vamos ser a imagem e perfeição de Deus? Aí, então, a importância do estudo, e conforme a gente vai estudando, vai melhorando esse nosso entendimento sobre as leis de Deus, não é? Vitor, posso passar para ti, Vitor? Eu vi que você está bem acompanhado, hein? Olha, criatura, não é fácil a gente ser vó, viu? A gente tem que se... Ela começou a chorar porque eu subi. Daí ela começou a chorar. Eu queria estar na aula com a avó. Ela vem aqui, mas ela não me deixa parar. Agora ela desceu de novo. É confusa a coisa, é bem complicado. Mas, enfim, eu só não tenho muito a acrescentar, né? Já falaram tudo que era possível, né? A Gorete deu uma aula, como dizem as meninas ali, mas é aquilo que eu sempre digo, trazemos em nós, inato em nós, a sementinha do bem em todos nós, né? E com o decorrer da nossa vida, com os acontecimentos, com as companhias, com aquilo que atraímos para nós, né? E que buscamos para nós, a gente vai desenvolvendo o homem de bem. E como a vida futura, que hoje pensamos na vida futura, graças ao Espiritismo, né? A gente vai tentando e fazendo. Eu tenho para mim, desde que eu comecei a fazer o ESD, desde que eu comecei a estudar, eu tenho esse costume de, à noite, quando me deito, pensar tudo que eu fiz durante o dia, né? Resvala. Compromisso a ser uma pessoa melhor, e aquele dia eu vou ser assim, vou ser assado. E quando eu vou fazer o romaneio, que nem eu digo à noite, a Liz dava muita risada, porque eu sempre dizia, eu fiz meu romaneio, eu sempre fico... né? Como todos falaram aqui, a tentativa de sermos uma pessoa melhor. E isso é que nos leva e nos alavanca todo dia a levantar, sempre, sermos uma pessoa melhor. Se vamos passar nessa reencarnação para a próxima, com certeza sairemos daqui um pouquinho melhor do que aqui chegamos. De alguma maneira, né? Essa seria o que eu teria para dizer hoje, em cima de tantas coisas maravilhosas que já foram faladas e esclarecidas para nós, né? Obrigado, Vita. Então, para nós fazermos o encerramento, vamos passar para o senhor Edgar, Marilene, e darem a última palavra para nós. Boa noite, queridos. Foi muito bom ter ouvido todos. Cada um contribuiu. Muito importante. Mas eu queria compartilhar alguma coisa que eu estava lendo também e me chamou a atenção, que diz o seguinte: se a maioria dos homens tem fé em Deus, como explicar desgraças e os desentendimentos? Daí a resposta é: a maioria cultiva uma fé superficial e irracional. A fé legítima se apoia no raciocínio. Por que me chamou bastante atenção? Porque, graças a Deus, o nosso grupo está estudando Espiritismo. E o Espiritismo, ele nos convoca à fé raciocinada. E a gente, eu tenho certeza que cada um de nós já viveu experiências
de provações, e daí a gente pensa, nossa, eu ainda não estou tão firme na fé, porque se eu estou fraquejando é porque a fé é pequena, né? Então, é só para a gente refletir. Mas tenham certeza absoluta que hoje a gente é bem melhor do que ontem e amanhã nós vamos ser ainda melhores. E uma frase ficou bem forte para mim. O homem de bem, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Que bom, queridos, que nós estamos, cada um de nós, no seu mundo, da maneira mais humilde e simples que possa, a gente está dando o nosso melhor. E nem falo tanto na caridade material, que claro que a gente precisa, mas a caridade moral, nós não somos mais os mesmos. E lembrando a Joana, ela diz que a caridade é o amor em exercício. Que bom, queridos, que nós já estamos exercitando o amor. Deus abençoe a todos. Nós também amamos muito, muito vocês. Obrigada por estarmos juntos. Obrigado, Marilene. Fala, meu amor. Boa noite, pessoal. Não tinha dado boa noite para vocês ainda. Mas Estão ouvindo, Edgar? Uhum. Então, todo mundo falou palavras lindas, maravilhosas. O velho ditado que se fala, né? E deixou minha espingarda sem cartucho. querido. Vocês são maravilhosos, todos vocês. A Marlene falou, né? Graças a Deus, todo mundo está estudando, evoluindo. Isso é muito bom. E a Júlia falando antes do início, a Júlia, né? Preocupada. Olha, nós estamos no bom caminho, graças a Deus. Uma grande virtude nossa é ter consciência que nós não somos perfeitos. Essa é uma virtude. Admitir que nós não somos perfeitos. Trabalhar isso em nós, muito bom. Progredirmos, crescermos cada vez mais. Por quê? Porque através da compreensão, nós vamos desenvolvendo a humildade, a maior virtude por excelência, né? Então, porque a humildade é filha do amor. Quem é humilde não sabe o que é. E é muito importante isso, a gente se conscientizar. Nós vamos colocando em prática os ensinamentos de Jesus, que tanto nos deixou esse legado grande dele, né? Mas Deus é bom com nós, tão bom, e concede, cada dia que passa, novas oportunidades, desenvolver essas virtudes em nós. Todas nós temos elas latentes dentro de nós. Como disse o Daniel antes também, né? E desenvolver elas, colocar em prática, e a Marilene falou também, colocar em prática para esse exercício infinito, chegar um dia, não a perfeição, mas a evolução moral, espiritual, sermos mais fortes, mais convictos, somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Queridos, vocês não têm dúvida que a gente ama vocês, né? Mas eu vou fazer todo mundo rir. O meu maridinho sempre diz que ele tem orgulho de ser humilde. É verdade. Como eles dizem, como é que às vezes as pessoas dizem a boa inveja, e tem inveja boa? Pois Kátia, é. pode falar, Kátia. Eu abri aqui o Minuto de Sabedoria, na página 76, diz o seguinte: não limite o poder de sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência, mas confie, porque a vida é eterna, infindável.
Não pense que também que depois desta irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procura aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual, comparado com a eternidade. Então, não por acaso, né? Recadinho para gente que a gente está no caminho, né? Aprendendo e participando desse grupo e estudando a rotina e buscando no nosso dia a dia aí ser uma pessoa do bem, né? Era isso, gente. Obrigada. Obrigado, Kátia. É verdade, que bom que já estamos despertando. Não vou dizer que nós já despertamos por completo, mas estamos despertando. Essa é a melhor parte, né? Muito bem, alguém gostaria de fazer uma consideração final, um questionamento sobre o nosso Evangelho? Tudo tranquilo? Todos prontos para a prova? Ah, então tá beleza. Bom é isso, todos estão prontos. Eu vou botar hoje a nossa mensagem. Até estou procurando aqui, não estou conseguindo. Vamos ver. Ah, está aqui. Agora eu vou colocar ela para nós. Deixa eu tentar aqui, não está querendo aparecer a nossa. Só um minutinho que eu vou ter que. Ela fugiu daqui. Deixa eu achar ela aqui de novo. Para nós colocarmos a nossa mensagenzinha. E já vamos seguir a gente. Só um minutinho que estou abrindo de novo. Não sei por que razão fechou o PowerPoint aqui. Eu estou meio atrapalhadinho. Muito bem. Agora apareceu aqui. Não apareceu para vocês? Então vamos tentar de novo um pouquinho. Para mim apareceu e saiu. Apareceu ou não? Para mim apareceu, Daniel. Apareceu? Interessante que eu... Sim, para mim abriu. Para mim também abriu. Deixa eu tentar de novo, que para mim não apareceu. Deixa eu tentar novamente. Ah, agora sim. Agora consegui. Apareceu para todos? Muito bem. Então, a nossa mensagem de hoje, ela diz assim: se o desânimo te congelou os ideais, acende a chama da esperança no próprio coração e reinicia a cooperação nas obras construtivas das quais te afastaste impensadamente. Se paraste na trilha do progresso, retoma a própria marcha, endemando ao alvo por atingir. Eu vejo que essa mensagem fechou com a nossa mensagem do Evangelho de hoje, né? E qual é o alvo que nós queremos atingir? Não é nos tornarmos homens de bem? Né? Então, quantas vezes nós desanimamos, né? Ah, mas não adianta, a gente está fazendo as coisas, está fazendo bem, não, as pessoas isso, as pessoas aquilo, né? E vamos, como diz ali, congelando os nossos ideais e vamos parando. Muitas vezes, aqueles companheiros nossos de jornada, né, na casa espírita ou não, vão desistindo, ficando pelo caminho, e a gente às vezes também desiste, né? Então nunca devemos interromper esse nosso progresso, que ele
em benefício de nós mesmos, e o nosso exemplo vai trazer quantos outros juntos, né? Nós vamos estar fazendo a caridade através do exemplo também, que não nos damos conta. Muitas vezes pensamos que a caridade são as coisas materiais e não são. Uma oração, o nosso exemplo. Como nosso exemplo, o Chico Xavier que dizia, nós estamos influenciando pessoas 24 horas por dia, porque senão os desencarnados que conosco convivem, né? Então, quando nós interrompemos essa marcha, quantos interrompem conosco, né? E aí entra aquela história, poxa, ele está na doutrina espírita e parou, não é? Então, o que sobra para nós que não estamos? Nós somos exemplo. Normalmente, quando a pessoa pensa assim, poxa, essa pessoa é espírita, o que as pessoas pensam quando se dirigem, né, que vem alguém, não, a pessoa espírita é boa. Então, veja como a gente está influenciando pessoas, né? Então, esse é um compromisso muito grande que nós temos. Então, não paramos, vamos seguir a nossa marcha sempre em frente. Alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? Bom, essa mensagem está lá no livro do Chico Xavier, chamado Escada de Luz. É uma mensagem do Emmanuel. Todos tranquilos, então? Podemos, nos últimos minutinhos, para o nosso estudo da doutrina? Então, vocês lembram, né, no encontro passado, todos estão vendo a imagem com as irmãs Fox? Eu pergunto que o meu computador está meio problemático, aqui ele não está cooperando muito comigo. Então, lembro que eu contei a história dos irmãos da Davenport, que não está no livro de estudos, mas eu achei muito importante. Lembro que eu citei que a história dos irmãos da Davenport está lá no livro História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle. As irmãs Fox também. Tudo que nós vamos falar aqui em termos históricos está naquele livro, só de uma forma bem completa, que nós vamos passar de forma reduzida, lá está bem completa. Então, lembro que eu coloquei a foto, a imagem das irmãs Fox, né, a Kate, a Margarete e a Leia, para nós guardarmos essa imagem, que depois eu vou contar a história e nós vamos falar sobre elas. Aqui era a casa deles, né, da família Fox. E lembram que tinham morado 2 famílias antes da família Fox, né, que eu estava contando a história. Essa aqui é a fundação da casa das irmãs, né, da família Fox, que estava lá em Hydesville, mas agora está em Lilydale, né? Eles tiraram de Hydesville e levaram só a fundação, só a estrutura de baixo, porque a casa, na verdade, pegou fogo, incendiou, né? E aquele baú ali, não sei se alguém sabe o que significa esse baú. Esse baú era quando os mascates carregavam, quando eles saíam para o interior, eles levavam esse tipo de baú com mercadoria para vender. E esse baú, ele é o verdadeiro, ele foi descoberto no porão dessa casa. Então, essa foto é real, né? Então, vamos guardar isso, que depois nós vamos lembrar dessa imagem. E aqui, lá em Hydesville, né, onde existia a casa das irmãs Fox, tem um obelisco em memória à família. Deixa eu voltar aqui. Então, eu já tinha iniciado a história das irmãs Fox, né? Então, lembram que eu falei que antes deles tinham vivido 2 famílias lá, que eram os Bell e os Wickman, né? E aí contei a história das irmãs, tal, não vou repetir agora, e nós paramos quando as meninas começaram, vamos dizer assim, entabular uma conversa com esse espírito que estava nessa casa. E naquela época, vocês imaginem, o que podiam pensar 3 meninas, né, 2 no caso, e a mãe, ouvindo aquelas batidas em todos os locais da casa. Aí uma das meninas, na inocência dela, 7, 8 aninhos, iniciou a conversa com o espírito. Só que o que essa conversa girava em torno de quê? Que esse espírito era um demônio, algo demoníaco, né? Então, como é que a menina inicia essa conversa com o espírito? O que ela diz?
Pé rachado, senhor pé rachado, faça o que eu faço. E aí, ela começou a bater palmas. E quando ela parou, logo se ouviu palmas também, não é? Então, a menina Margareta disse brincando, agora faça exatamente como eu. Ela disse assim, conte 1, 2, 3, batendo palmas. Quando ela parou, aconteceram as palmas iguais, como ela tinha feito, né? E aí ela teve medo. Então, daí a Kate disse, né, na simplicidade dela, né, de criança da época, disse assim, eu já sei que amanhã é 1º de abril, alguém quer fazer uma brincadeira conosco, disse ela. E ela disse assim, então eu pensei em fazer um teste que ninguém seria capaz de responder, né? Ela pediu que fossem indicados as idades dos filhos dela, né? A Margarete mãe, tinha a Margarete filha e a Margarete mãe. Então, foi feito através de batidas a idade de todos os filhos dela. Todos os filhos foram através das batidas, né? Foi dadas as idades por esse espírito. E aí ela perguntou, é um ser humano que me responde tão corretamente? E aí não teve resposta. Aí ela perguntou, é um espírito? Se for um espírito, para lhe dar 2 batidas. E ele ouviu 2 batidas. E eles ouviram 2 batidas, né? E aí ela perguntou, se for um espírito assassinado, de 2 batidas. E na mesma hora foi ouvido 2 batidas, né? Chegou a produzir um tremor na casa. E aí ela perguntou, foi um espírito assassinado nessa casa? E a resposta foi que sim. E ela perguntou, a resposta que eu digo sempre em batidas, né? A pessoa que o assassinou ainda vive? E a resposta foi idêntica, que a pessoa que assassinou ele ainda vivia. E aí, pelo mesmo processo, ela verificou que esse espírito foi assassinado na casa e que os restos dele, inclusive aquele baú que eu mostrei, eles estavam enterrados na casa, no porão ou na adega, como eles diziam, né? E que a família desse espírito, ela foi constituída de a esposa e 5 filhos, 2 meninos e 3 meninas, todos vivos, então, quando ele foi morto, mas que depois a esposa dele morreu. E aí ela continua com as perguntas, né? Foi perguntar se ela podia chamar os vizinhos para também ouvir as respostas dele. E a resposta dele foi que sim. Quando eu falo as respostas, são embatidas, né? E eles saíram na vizinhança chamar os vizinhos para assistir. E eles seguiram fazendo as perguntas, né? Um número grande de pessoas assistindo, né? E aí foram feitas pelos participantes ali que estavam assistindo muitas perguntas. E aí a menina indicou 2 vizinhos para ele, chamou 2 vizinhos para ele perguntar, né, se perguntaram se ele havia sido morto ali. Aí esse vizinho perguntou se ele foi morto ali, era uma pergunta que ela já tinha feito, e a resposta dele foi que sim, ele tinha sido assassinado ali também, respondendo sempre como batido. E aí eles perguntaram, esses vizinhos que já estavam ali, um deles perguntou, e esse seu assassino pode ser levado a um tribunal? Pode ser punido pela lei? Mas aí o espírito não respondeu. Aí eles perguntaram, se o seu assassino não pode ser punido pela lei, dê sinais, perguntaram para ele. Aí ouviram-se batido, que realmente ele não podia ser punido pela lei. E aí um senhor chamado Deus verificou que ele tinha sido assassinado no quarto, através de perguntas, né? Daí foram os adultos perguntando, aí tinham perguntas mais
mais séria. Antes eram crianças perguntando. E aí ele disse que ele tinha sido assassinado num quarto há 5 anos e que o assassinato tinha sido cometido numa terça-feira e que ele foi morto por um golpe de faca de açougueiro na garganta e que o corpo tinha sido enterrado, que tinha passado pela dispensa, tinha sido arrastado, né, pela escada e enterrado no solo do porão. E também ele disse que por quê? Que tinha sido por dinheiro que essa família assassinou ele, que foi a família Bell, a primeira família a morar na casa que nós citamos ali no início. Aí eles vão perguntando a quantia. Se tinha sido $100, ele não respondeu. $200, não respondeu. $300, não respondeu. E quando eles mencionaram $500, aí eles bateu, aí o espírito bateu. Então vejo que $500 naquela época era muito dinheiro. Claro, ele pegava a mercadoria, viajava com os cavalos de carga dele, vendendo, né? E aí esse dinheiro ele ia acumulando até ir para casa. E aí, muitos vizinhos foram chamados, inclusive, como era um local ermo. Vocês lembram que eu citei antes que Hydesville até hoje é pequenininho, tem em torno de 1.500 habitantes, né? E aí chamaram muitos vizinhos, além daqueles que já estavam ali, que aquilo foi um acontecimento, assim, né? E muitos ficaram a noite toda na casa, né? E o marido dela, no caso, o Mr. Fox, passou a noite com um vizinho chamado Redfield, né? No sábado seguinte, teve uma nova sessão de perguntas com o espírito, a casa ficou super lotada, né? E é interessante, né, que durante o dia não se ouvia nada. E começava tudo ao anoitecer. E dizem as irmãs Fox, que em torno de 300 pessoas estavam assistindo ao espetáculo, porque era um espetáculo, né? E no domingo, também, os ruídos foram ouvidos. Mas daí foram ouvidos o dia inteiro. Quando todos estavam em casa, inclusive durante o dia. Então, esses foram os principais, assim, trechos de depoimento, né, das irmãs Fox sobre isso que aconteceu lá em Hydesville, né, condado de Nova York, né, em 31 de março de 1848. Então, por isso, essa data foi intitulada como o nascimento do moderno espiritualismo, 38 de março de 1848. As irmãs Fox, nós vamos encontrar lá naquele livro que eu citei, A História do Espiritismo, mas é uma história muito, muito longa. Claro que eu não vou contar aqui, eu contei só esse princípio para a gente ter uma noção. Mas depois conta sobre o casamento delas, como elas casaram, e elas entraram naquela mesma rotina que os irmãos Davenport tentaram, de fazer espetáculo. Elas se transformaram quase como ledoras de sorte, assim, porque naquela época não se entendia sobre a mediunidade, né? Inclusive, no final, mais para o final da vida delas, para manter elas em atividade, acordadas, enfim, recebendo essas mensagens, elas passaram a tomar muito vinho. Então, vejo que passaram a bebida de álcool. Então, quando nós vamos ler as duas histórias do Davenport e das Fox, ela é muito parecida. Como elas encerraram as carreiras, né? Inclusive, elas casaram, uma delas casou com... Naquele tempo tinha os puritanos, né, que eles eram os donos da verdade, perseguiam as outras religiões. É muito bonita a história delas. Muito interessante. Então, essas são as duas histórias que eu contei para a gente ter uma noção de como surgiu o moderno espiritualismo e a data oficial, né, 31 de março de 1848. Então, estas são as duas histórias. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, algum questionamento sobre essa parte histórica, sobre Davenport, sobre as irmãs Fox? Claro que eu digo, vou repetir, eu não contei a história completa, porque nós levaríamos muitos encontros, né, porque é uma história bem longa, por isso eu indico o livro, para que possamos, então, ali ter essa história completa. Esse livro eu acho difícil de encontrar em livraria, mas eu tenho em PDF. Se alguém tiver interesse, eu posso passar ele em PDF. Ele é muito interessante.
Então, para o próximo encontro, nós vamos ver sobre as mesas girantes. Agora sim, nós vamos começar a entrar ainda espiritualista, mas já se dirigindo para a codificação da doutrina espírita. Quando então Allan Kardec se interessa pelas mesas girantes, que a princípio ele não tinha interesse nenhum, mas quando um amigo dele, chamado Fortier, que era um estudioso também do magnetismo, como Allan Kardec era do magnetismo, convida ele, então ele vai, porque esse Fortier era uma pessoa muito respeitosa, muito amigo dele, que conseguiu então convencer ele para ir nessa sessão mediúnica. Mas isso nós vamos ver então no próximo encontro. Chegamos no nosso horário. Vamos encerrar então o nosso encontro de hoje. Eu posso pedir para a Kátia fazer a prece final para nós, Kátia? Sim, posso fazer. Só um minutinho Bom, antes, meus Kátia. irmãos, Eu já... Não, pode prosseguir, Kátia. Eu ia falar, mas pode prosseguir. já posso? Pode prosseguir. Meus irmãos, vamos agradecer então a presença da espiritualidade bondosa e amiga que esteve conosco nesse encontro, nos orientando, nos intuindo, e pedimos que sejamos orientados, guiados, intuídos para o bem por toda essa nossa semana, que a cada dia possamos refletir sobre o que nós podemos melhorar para a nossa evolução moral e para o auxílio daqueles que estão ao nosso redor. Que possamos estar no próximo encontro, ainda determinados, ainda com fé e firmes no propósito de fazer o bem, de seguir na caridade e de encontrar a nossa evolução moral. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada.